Olá a todas e todos, Bernardo Fabres mais uma vez. Trago aqui o terceiro episódio da nossa série Encontros com a Big Band de Ouro Preto. Nosso convidado de hoje é Tabajara Bello. Tabajara é bacharel em violão pela UFMG e mestre em violão pela Universidade do Arizona. É professor efetivo do Departamento de Música da Universidade Federal de Ouro Preto e doutorando em composição e jazz performance pela University of Florida. Tabajara Bello tem se apresentado em importantes festivais e projetos de música instrumental tanto no Brasil quanto no exterior. É violonista, guitarrista e compositor de destaque na cena musical de Minas, dono de um estilo que abriga sólida formação erudita com a afluência da música popular. Vem trabalhando em shows e gravações com nome como os do Trio Amaranto, Marina Machado, Paula Santoro, Dea Trancoso, Marcos Viana, Vanderly, Paulo Bellinati, Cláudio Nucci e Wagner Tiso. Já atuou como solista junto à Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, a Orquestra SESI Minas e a University of Florida Orchestra, tendo já 2 CDs de carreira lançados. Conquistou ainda o prêmio de melhor instrumentista do BDMG Instrumental do ano de 2008 e em 2016 o segundo lugar nacional no concurso Novas 3, voltado para a composição de peças para o repertório violonístico. Com vocês, Tabajara Bello. Oi pessoal, eu sou Tabajara Bello, professor de violão no Departamento de Música da Universidade Federal de Ouro Preto. Atualmente estou fazendo meu doutorado em composição na Universidade da Flórida, com área cognata em Jazz Performance. Hoje eu vou falar para vocês sobre o papel que a guitarra elétrica desempenha numa Big Band, tendo como referência principal o estilo do swing tradicional, mas também tecendo alguns comentários que dizem respeito a uma abordagem mais contemporânea, incluindo gêneros latinos e brasileiros. Hoje eu vou listar algumas dicas importantes aqui para vocês. Muitas delas chegam a ser óbvias, mas com muita frequência não são ditas. Então o guitarrista que está iniciando a sua trajetória fica muitas vezes na dúvida para tomar decisões quando está participando da chamada Rhythm Section de uma Big Band. Algumas considerações importantes. A guitarra, principalmente em gêneros tradicionais, raramente ela é escrita na notação musical detalhada. Ela é quase que integralmente cifrada. Tudo que é cifrado envolve decisões que são tomadas in loco, tomadas na hora da performance. Ou seja, isso implica em improvisação, né? Improvisação não é apenas o gesto protagonista, né, melódico. Então o acompanhamento também, ele ao ser improvisado, ele envolve uma preparação importante por parte do executante. Para tomar essas decisões, no caso do guitarrista, é importante que os seus fundamentos, principalmente em relação à compreensão dos processos modais e tonais, que esses fundamentos estejam sólidos, né? Então que ele tenha o que a gente chama de cartas na manga, tenha opções, principalmente no que diz respeito a inversões de acordes, né? É importante que ele tenha várias opções para cada acorde, para cada função, antes de iniciar o seu improviso, né, dentro do processo de acompanhamento. Para citar um exemplo, né, vou pegar aqui um acorde dominante, um Sol maior com sétima menor, né, e mostrar várias opções que nós temos para poder executar esse acorde, considerando apenas a tétrade, Sol, Si, Ré e Fá, né? Então a gente pode fazer esse Sol maior, podemos fazer esse,
esse, e aí vai. Continuo fazendo várias opções aqui do mesmo acorde. Então isso deve ser um estudo diário por parte do guitarrista, incluindo todos os tipos de sonoridade e de função. Uma coisa que é importante para ser evitada em grupos maiores e mesmo em formações menores é o choque ou a redundância, né? Ou, às vezes, um terceiro elemento que a gente chama coloquialmente de embolar, quando as frequências não ficam muito claras, né? Então, isso acontece geralmente através de 4 parâmetros, né? Via timbre, ritmo, registro, né? E choques harmônicos, né? Geralmente por escolha de extensões. Então, através das dicas que eu vou listar aqui, a gente vai abordar como evitar esse tipo de acidente e gerar uma performance equilibrada do grupo todo. Uma dica importante é utilizar um timbre um pouco mais aberto do que a gente pensa normalmente quando se prepara para realizar um solo que tenta muito sustain, muito vibrato, igual se pratica às vezes no violão erudito, e mesmo na guitarra jazz para uma abordagem mais solista, em que buscaríamos normalmente uma captação perto a captação de braço, que a gente chama, né? Que é mais doce e mais escura, né? Com um certo corte aqui, geralmente no botão do tom. E às vezes algum efeito, no caso aqui eu estou usando um pouquinho de delay do meu Line 6 DL4 e um pouquinho de reverb do meu amplificador, que é um Fender Blues Junior, que é um valvulado, né? Então, numa abordagem para solo, geralmente seria uma coisa um pouco mais assim. Né? Percebam que tem não há muito a ponta aguda, o ataque fica um pouco disfarçado, né? No caso de um acompanhamento na Big Band, como a gente tem muitos instrumentos, né? Então eu procuro tirar um pouco do efeito, deixar a guitarra mais seca, não é? E às vezes abrir um pouco mais o tone e talvez jogar a captação para o meio, né? Pegando um pouco de cada captador. Então a gente vai ter um som um pouquinho mais um pouquinho mais aberto, inclusive que reforce um pouco o aspecto percussivo do som em alguns momentos, né? No caso de uma jazz band, a guitarra tem uma função prioritária de acompanhamento, né? Muitos dos floreios melódicos serão feitos pelo piano, além dos solos por trompetes e saxofones. Outro aspecto importante é evitar redundâncias em regiões muito graves do instrumento e regiões muito agudas. Muito agudas você acaba trombando com algum desenho do piano ou dos instrumentos de sopro solistas. E no grave você acaba chocando com o contrabaixo. Uma coisa quando a dobra é escrita e prevista e planejada. Quando ela acontece de forma ocasional, ela tende a soar como erro, né? Então é bom ser evitada. Outro aspecto é evitar esse efeito, por exemplo, de campanelas, que no caso de violão solo, guitarra solo ou em formações camerísticas é muito bem-vindo, né? Por exemplo, isso aqui, né? Essas segundas, elas tendem a favorecer o choque, a não ser que seja em staccato, que o ouvinte não tem tempo de reter essas campanelas, né? Bem seco, mas nunca com legato
deixando soar, principalmente em gêneros mais tradicionais, quando você tiver muitos instrumentos na banda tocando ao mesmo tempo. Outro aspecto muito interessante é o emprego de acordes de 3 vozes. A gente tem uma formação guitarrística e violonística que geralmente dualiza muito a textura, né? Entre fazer melodia ou fazer blocos de 4 vozes. Mas muitas vezes, isso em grupos maiores, e vale isso também para o violão, vale inclusive para o samba também, a utilização de blocos de 3 vozes é um recurso muito eficiente e muito interessante, que abre caminho para os outros instrumentos realizarem as extensões, por exemplo. Então, é interessante praticar esses acordes de 3 vozes, privilegiando tônica, terça e sétima. Então eu vou fazer aqui, por exemplo, um 1, 5 do 2, 2, 5 em Dó maior. Com 3 vozes ele pode ficar assim, ó. Percebam, aqui estou usando 1, 3, 7, 1, 7, 3, 1, 3, 7, 1, 7, 3. Poderia fazer também o Dó aqui, né? 1, 7, 3, ou lá com sétima aqui, ó. 1, 3, 7, o Ré menor aqui, 1, 7, 3 e o Sol aqui. 1, 3, 7. Dessas duas formas, por exemplo, são interessantes. Ou essa. Né? Valeria para um samba também perfeitamente. Outro aspecto que é importante e que vale principalmente quando a gente considera o estilo swing, blues, gêneros mais tradicionais que estão ligados às big bands e jazz bands norte-americanas, que é o aspecto percussivo, né? Então, muitas vezes, essa frequência do raspar aqui nas cordas, seja pela palheta, né? Seja ou seja com a unha, ou até com a polpa, ele curiosamente contribui timbristicamente, às vezes mais do que algumas conduções de vozes que já estão muito bem clarificadas na textura geral e que às vezes o piano reforça, complementa ou dialoga com essa textura, né? Então, às vezes isso não faz parte da prática do solista, mas é um estudo muito, muito interessante de ser feito. Então, isso eu vou combinar aqui um pouquinho, fazer um exemplo disso, usando a ideia das 3 vozes, fazer acorde com 3 vozes e utilizando essa percussão. Em alguns momentos a gente ouve até mais a chamada ghost note do que a própria frequência da nota, né? Então, uma outra dica que parece também um pouco óbvia é ouvir, né? A gente sempre manter a ideia de fruição. Você está tocando, mas também está escutando. Então, perceber, caso você não tenha acesso à grade, não for um grupo que você participe regularmente, perceber o que os outros instrumentos estão fazendo. Com o tempo você acostuma a ouvir uma 11ª, ouvir uma nona aumentada, né? E isso pode te ajudar na escolha das conduções de vozes que você for aplicar, né? Importante também, em alguns momentos, simplesmente tirar a mão, não tocar, porque já tem muita coisa acontecendo e você não vai acrescentar nada, né? Um dado legal, que talvez valha mais para gêneros mais contemporâneos, né? É você ter uma possibilidade de ajuste de volume, né? Então, deixa o volume não todo aberto para quando você estiver fazendo
acompanhamentos, né? E para quando você tiver um solo, você ter a opção de tocar confortavelmente, né? E ser ouvido. É interessante também, às vezes, a opção de ter, por exemplo, um tube screamer, algum pedal que você possa acionar, e isso vai gerar naturalmente, né, maior volume, um certo aquecimento sonoro que vai te ajudar na hora do solo, ok? Agora eu vou tocar aqui com o play along, simulando uma rhythm section, né, com baixo, bateria e piano, e eu vou fazer um pouquinho do que eu comentei por aqui. Vou utilizar um timbre um pouco mais percussivo para realizar esse acompanhamento. Vou tocar um jazz blues aqui, que vocês vão ver a harmonia enquanto transcorre aí na tela, tá? Em sol maior. Vou fazer o ritmo com a palheta, vou fazer utilizando os dedos, né? E vou fazer com essa técnica do polegar com polpa, né? E vou comentando aqui. Também vou solar um pouquinho para poder mostrar, para vocês perceberem um pouco a diferença de timbre, ok? Então vamos lá. Vou acompanhar agora, captador mais no meio, tone um pouquinho mais aberto, tá? Vou começar fazendo com a mão, como se estivesse tocando um samba, alguma coisa desse tipo, usando os dedos. Vamos lá. Agora com a polpa. Agora com a palheta. Agora eu vou solar um pouco, percebam um timbre um pouco mais fechadinho, com um pouco de efeito aqui, né? É isso aí. Valeu, grande abraço.